Plantão Médico Bandeirantes. 10h05, já na ponta da linha aqui conosco, conectado em áudio e vídeo, o psicólogo e idealizador do Janeiro Branco, Leonardo Abraão. Como vai, Leonardo? Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Olá, Danilo. Muito bom dia. Tudo bem para você? Tudo bem para todo mundo da técnica? E bom dia também para todo mundo que está nos ouvindo. Vamos falar sobre Janeiro Branco, que é um movimento brasileiro da saúde mental. Vamos falar sobre saúde mental. Obrigado, viu, Danilo, pela oportunidade. Obrigado, Rádio Bandeirantes. Leonardo, só tirar uma dúvida aqui. É Abraão mesmo ou é Abrão? Abraão. Abraão. Então, Leonardo Abraão, psicólogo e idealizador do Janeiro Branco. Leonardo, a gente já ouviu muito falar do Outubro Rosa, do Novembro Azul, que são campanhas aí que acontecem, não é, para prevenção e conscientização do câncer de mama, do câncer de próstata, né? Então eu queria começar te perguntando o que é essa campanha do Janeiro Branco, hein? Bom, Danilo, toda e qualquer coisa que todo ser humano fez ou vai fazer, passa necessariamente pela sua subjetividade, passa necessariamente pelo crivo da sua psicologia, dos seus conteúdos emocionais, dos seus conteúdos sentimentais, dos seus conteúdos intelectuais. O ser humano não é só essa aparência física, né? Esse corpo biológico, esse organismo vivo, braço, perna, nariz, olho, boca, pele, não é só isso. Dentro disso, nós temos muito mais coisas, principalmente se nós considerarmos a subjetividade, a psicologia, emoções, sentimentos, pensamentos. Todo mundo é uma prateleira de questões emocionais, todo mundo é uma prateleira de questões psicológicas. O ser humano é uma entidade psicológica. E a campanha Janeiro Branco é uma campanha para chamar atenção para isso. É uma campanha para colocar em evidência, para colocar em pauta a saúde mental, o bem-estar emocional e tudo que tem a ver com isso. Desde o autoconhecimento, é preciso que as pessoas saibam que elas têm dentro de si emoções, sentimentos, pensamentos, raiva, ciúmes, medo, desejo, tesão, frustração, alegria, tem um punhado de coisa. Desde isso, o autoconhecimento, até trabalhar, lutar por políticas públicas, sensibilizar as autoridades para as importâncias da saúde mental. Então é uma campanha que quer fazer isso, dar entrevistas, dar palestras, ocupar os espaços públicos e privados, ir para as ruas, ir para as igrejas, ir para as empresas, onde tiver gente, para falar sobre saúde mental. O que você sabe sobre saúde mental, como é que você cuida da sua saúde mental, como é que a sociedade pode cuidar melhor da saúde mental de todo mundo também, como é que as autoridades, os poderes públicos podem criar melhores condições para as pessoas viverem em paz, realizarem a plenitude, o potencial humano da paz, do sentido, do propósito, da felicidade. Como é que a gente pode fazer para a vida ser mais legal, mais leve para todo mundo? É isso, é falar sobre isso que o Janeiro Branco nasceu para cumprir essa tarefa. Estamos conversando aqui com o psicólogo Leonardo Abraão, idealizador do Janeiro Branco. A gente só vai refazer aqui a conexão via Skype com o Leonardo Abraão. Vocês perceberam que tem um pequeno delay aí, então a gente só vai refazer aqui o contato para que a gente tenha aí condições, não é, de continuar esse bate-papo importante mesmo sobre saúde mental. Enquanto isso, o Gabriel Betti está refazendo aqui a conexão com o Leonardo Abraão, nosso convidado. Só queria aqui já começar agradecendo os nossos ouvintes pelas muitas das mensagens. Há muita gente falando, querendo falar e perguntar para o Leonardo Abraão sobre saúde mental, né? Um tema que afeta todos nós, não é? O Juca já mandou mensagem aqui, desejando um bom final de semana a todos, excelente entrevista, né? Assunto importante mesmo. O Hernande Dias, pelo nosso chat do YouTube, tem um excelente programa. O Romeu Mota, Castanha também, bom dia Danilo. O Ademir Antunes, sempre fico devendo um abraço pro Ademir, então tá dado aqui o abraço pro Ademir, que sempre participa, está sempre sintonizado aqui na Rádio Bandeirantes, ele que é São Paulino.
o Ademir Antunes. A Ruterli Alves da Silva já mandou mensagem também. A Georgia Camargo disse que é o programa favorito. Quem mais está aqui conosco? A Grazi Pisacani já falou que vai estar no show do Flávio Venturini. Então a gente segue aqui, né, discutindo e falando sobre saúde mental com o Leonardo Abraão, que é psicólogo e idealizador desta campanha importante. Não sei se o Leonardo já está aqui com a gente aqui na escuta. Se o Gabriel puder dar um sinal aqui, a gente retoma o papo com o Leonardo Abraão. Leonardo, está de volta? Estou de volta. Opa, agora sim, sem delay, maravilha. Vamos em frente então. Leonardo, você já explicou aqui para o nosso ouvinte o que é então a campanha, não é? Janeiro Branco. E esse é um assunto tão importante, que está tão em voga, mas que ainda precisa de mais espaço, né? A gente precisa falar mais sobre isso, da questão da saúde mental. Imagino que no passado tenha tido ali alguma questão de confusão entre as nomenclaturas, né? Saúde mental e doença mental. Hoje existe ainda essa confusão das classificações, dos termos, existe ainda esse preconceito, ou as coisas já estão separadas, Leonardo? Não, ainda há muita confusão. Ainda é muito comum, toda vez que a gente vai fazer uma palestra, vai dar uma entrevista, vai fazer uma ação da campanha, ainda é muito comum, toda vez que a gente fala em saúde mental, as pessoas entenderem que a gente vai falar apenas de doença mental, de transtornos mentais. É muito comum. Vamos falar sobre saúde mental, a pessoa acha que a gente vai falar de depressão. Vamos falar sobre saúde mental, a pessoa acha que, obrigatoriamente, a gente vai falar de ansiedade, de alcoolismo, de esquizofrenia, de bipolaridade, ou seja, dos transtornos mentais. Isso acontece muito porque a cultura médica, ainda o paradigma médico é muito centrado, focado na doença. A humanidade ainda tem essa perspectiva de achar que saúde necessariamente relaciona-se apenas com ter ou não ter doença, né? E essa é uma visão minimalista, essa é uma visão reducionista. Por exemplo, às vezes uma pessoa não tem nenhum transtorno mental, não tem depressão, não tem esquizofrenia, não tem alcoolismo, não tem nenhum transtorno mental clássico, mas ainda assim a saúde mental dela não está legal. Se ela não tem um sentido na vida, se ela não consegue se sentir bem nas relações das quais ela participa, se ela não consegue se sentir integrada a um projeto, se ela está muito agressiva, ou se ela está muito passiva, ou se ela não consegue mais encarar com satisfação, com prazer, o casamento, o trabalho. Entende? Às vezes, a pessoa pode não ter nenhum transtorno. Não tem depressão, não tem ansiedade, não tem esquizofrenia, não tem alcoolismo, não tem bipolaridade, não tem nada nesse sentido clássico, né, dos modelos de diagnósticos e dos transtornos. Mas a saúde mental dela pode não estar legal se ela não está bem consigo, não consegue enxergar sentido no que faz, nas relações, objetivos na vida, enfim. É possível que a pessoa esteja com a saúde mental de certa maneira prejudicada, mesmo não tendo nenhum transtorno. E quando a gente vai falar sobre saúde mental, a gente pode falar sobre transtornos, obviamente faz parte do universo da saúde mental, os transtornos mentais, mas não se resume somente a isso, não se limita somente a isso. Então, por isso que a campanha convida as pessoas a pensarem como é que está a sua vida no geral, como é que estão suas emoções, seus sentimentos, seus objetivos, seus propósitos, como é que estão as suas relações, a qualidade das suas relações, as suas relações, que seja a relação conjugal, que seja a relação profissional, que seja a relação política, relação religiosa, são relações que produzem paz de espírito? São relações que produzem satisfação, né, sensação de que está tudo bem, de que você está seguro, segura, está vendo sentido, ou não? São relações que já não têm sentido, e aliás estão produzindo medo, raiva, né, tristeza, às vezes até desespero. Então, saúde mental vai muito além da ausência ou presença de transtornos. Ô Leonardo, mas quando eu falo de dor de cabeça, por exemplo, enxaqueca, eu sei, né, a definição, eu sei do que se trata, posso não saber exatamente as causas, daí a gente vai precisar investigar, só um médico e só exames mesmo para constatar a causa exata, né? Mas eu sei aonde dói, por exemplo. No caso de saúde mental, você levantou aqui várias situações, né? Uma pessoa que está desanimada, que não se encontra nas relações, que não se encontra no trabalho, que não sabe muito bem a que grupo pertence.
esse diagnóstico, vamos chamar assim, é mais fácil pelos outros, pelos familiares, pelos amigos, para um profissional, para uma pessoa que está de fora, do que a pessoa conseguir enxergar que ela está passando por tudo isso e que a saúde mental dela está sendo fortemente impactada? Boa pergunta. Eu vou recorrer a uma historinha que ajuda muita gente a entender do que a gente está falando, Danilo. Você já ouviu aquela historinha do sapo que é colocado dentro de uma panela e essa panela no fogo? Se você esquenta uma panela d'água, se você esquenta uma bacia d'água e a água começa a ferver, você pega um sapo e joga nessa bacia, ele encosta na água quente, pula e corre, porque ele sente a água quente e vai embora. Agora, se você coloca o sapo dentro da panela, na água fria, e leva para o fogão, acende o fogo e começa a esquentar a água, ele não percebe o aquecimento, ele não percebe que está sendo cozinhado, e ele morre cozinhado ali dentro. Ele morre cozinhado ali dentro porque ele não percebe que a temperatura está subindo. Se você põe água quente e joga ele lá na água quente, ele bate e volta, ele sai correndo. Agora, se você vai aquecendo a água com ele dentro da panela, ele vai cozinhando e não percebe. Muitas das vezes, os seres humanos vivem essa mesma situação. Os seres humanos vivem essa situação. Muitas das vezes, os seres humanos estão participando de vidas, ou estão participando de relações, ou estão dentro de processos, e não percebem que a temperatura está subindo, que o adoecimento está rolando, que as questões estão prejudiciais, que a situação não está saudável, dentro de um casamento, ou dentro do trabalho, ou dentro da cidade, no trânsito, na política, em qualquer situação. Não percebe que a coisa está muito prejudicial, ruim, e vai cozinhando. Até que um infarto, até que um AVC, até que um aneurisma, até que o alcoolismo, até que a explosão no trânsito, até que a explosão nas relações de vizinhança, até que a explosão no trabalho, mostra que a temperatura subiu demais, o problema agravou demais, os prejuízos se tornaram insuportáveis e insustentáveis. Tem gente que desperta para o problema. Ah, não, peraí, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada comigo. Tem gente que não desperta. Aí é o vizinho, é o marido, é a esposa, é o filho, é o patrão, é o colega de trabalho, é o padre que fala, peraí, eu tô vendo que você não tá bem, cara. Tô vendo que seu comportamento mudou demais e inesperadamente e sem contexto. Tô vendo que você tá amuado, retraído, sumido, isolado, passivo demais, inerte. Tem alguma coisa acontecendo. Ou tô vendo que você tá muito agitado, muito excitado, hiperativo, agressivo, também tá desequilibrado aí. Tem alguma coisa que tá fugindo à média do que a gente conhece, né? E tô vendo também, isso aqui é importante falar, tô vendo que você não tá funcional, você não tá correspondendo aos compromissos, às exigências internas e externas da vida. Interna é o que está dentro da cabeça, dentro do coração, as questões sentimentais. Você não está dando conta de lidar com isso. Ou senão as questões objetivas. Você não está respeitando as leis do trânsito, você não está conseguindo cumprir com os processos dentro do trabalho, da empresa. Aí, às vezes, é alguém de fora que percebe e que deve ter a solidariedade, a responsabilidade, a fraternidade de chamar para conversar. Amiga, amigo, filho, pai, mãe, patrão, colega, sei lá quem. Estou vendo que isso não está legal. O que está acontecendo? E abrir a porta para a pessoa começar a falar a respeito, entendeu? Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com Leonardo Abraão, psicólogo, idealizador, criador da campanha Janeiro Branco, para a discussão, para o debate, para a conscientização e os cuidados da saúde mental. Vários ouvintes já estão mandando perguntas, dúvidas aqui para o Leonardo Abraão. A gente vai aqui separar as mensagens e repassar ao Leonardo dentro de instantes aqui, ouvinte participando pelo 11 999048756.
pelo nosso chat do YouTube também, o Reinaldo Dias, a excelente entrevista, o Cláudio Gomes, a Cida Luzumira também aqui conosco, pessoal sintonizado aqui na Rádio Bandeirantes. Ô Leonardo, mas a gente falou dos sinais, não é, que o corpo vai nos mostrando, que a gente chegou no nosso limite, no nosso esgotamento, mas muitas vezes a gente percebe já tarde demais, quando a água já transbordou, não é? Quais dicas, né, que você pode passar aqui para os nossos ouvintes, para todos nós aqui, né, para ir tendo esse termômetro e tentando encontrar o equilíbrio, né? Que sinais, né, que a gente vai observando e vai notando e que a gente precisa falar, não, peraí, a gente precisa repensar mesmo, a gente precisa pegar mais leve, encarar a vida e o trabalho de uma forma mais light. O que você pode passar aqui de algumas dicas para os nossos ouvintes, hein? Tanta coisa, é tão ampla a variedade de sinais que o corpo, que as relações, que a vida, né, vão nos dando de que a gente está perdendo a saúde, ou perdendo o sentido, ou perdendo a mão, né, está desequilibrando, e caminhando para um adoecimento, ou encaminhando para um isolamento, né, para um empobrecimento das possibilidades da vida. Vou citar alguns exemplos aqui, mas são muitos, tá? Vou citar alguns, escolhi alguns aqui que podem fazer mais sentido para muita gente. Por exemplo, o corpo humano tem uma função que é o sono, que é o dormir. E, de repente, a pessoa perde a qualidade do sono. E dormir bem é tão importante. A nossa sociedade, a nossa cultura não dá a devida atenção para o sono, porque a gente vive numa loucura produtivista, né? Toda hora tendo que bater meta, multiplicar resultados. Existe um culto ao produtivismo, um culto aos resultados, né? E muitas das vezes os resultados são insanos, são inatingíveis, são desumanos, né? Antinaturais, são fantasiosos, produto de desequilíbrio de outras pessoas que vão impondo exigências a trabalhadores, a colaboradores, a funcionários, etc. Então a gente tem que começar a filtrar isso e saber criticar, ter a coragem. Nós somos seres pertencentes à espécie Homo sapiens sapiens. Nós somos seres racionais. Temos que ter a capacidade de reflexão, de crítica, de indagação, de debate, de conversa, né? Chegar a um consenso e operar de maneira saudável para todo mundo. E aí a pessoa perde o sono. Aí noites seguidas sem dormir, uma vez ou outra, tudo bem, a vida tem estresse mesmo, a vida tem ansiedade mesmo, a vida tem processos que nos cobram responsabilidade, às vezes velocidade, faz parte da vida, momentos mais difíceis e momentos mais fáceis, momentos de vitória, momentos de derrota, faz parte. Agora, se você entrou num ciclo de não dormir, se você entrou num ciclo de perder qualidade de sono, se de repente isso passa a ser um problema, você não consegue repor as energias, você não consegue acordar renovado de um dia para o outro, se você já está tendo que recorrer frequentemente, sistematicamente a remédios para dormir e para acordar, né? Para dormir e para acordar, para dormir e para despertar, aí talvez começou a ter uma relação disfuncional com a vida, com o trabalho, com a família. Tem que ver o que está acontecendo, que está te afetando tanto e roubando a paz do sono, né? Ou às vezes você até dorme, está até dormindo, mas só na base de remédio. Então, o que está acontecendo? Porque é uma função natural. Tem que buscar ajuda para entender como é que eu recupero a função natural do sono reparador. Ou, de repente, você está dormindo e só pesadelo, angústia. Né? Acorda com sudorese, acorda com taquicardia. O que está rolando? Pesadelo atrás de pesadelo é a cabeça querendo te dizer que alguma coisa não está legal na sua vida. Pesadelo atrás de pesadelo, você está até dormindo, mas só está tendo pesadelo. A cabeça está falando, tem coisa errada aqui dentro, tem sentimento errado, tem emoção que está complicada. E aí transforma em pesadelo, que é um sinal de alerta, né? É um sinal de socorro que a nossa cabeça às vezes dá, passando um filme de terror na nossa cabeça para dizer que a vida está difícil. Então vamos entender também que o sono e o sonho são formas de se avaliar como é que está a vida. De repente a sua relação com a alimentação também desequilibrou. De repente você começou a jogar para cima da alimentação toda a expectativa de uma vida melhor. Já que não está tendo uma vida tão legal nas outras relações, aí, na comida eu resolvo isso. Aí só busca prazer na comida, só busca satisfação na comida, só busca apoio e suporte na comida. Perde o controle da relação com a comida.
A relação com a comida, ela não é uma função apenas biológica de reposição de nutrientes. A relação com a comida também tem uma dimensão muito emocional. Muita gente joga para cima da comida, joga para cima do chocolate, joga para cima do álcool, joga para cima dos doces, das massas, dos carboidratos. Expectativas que não são responsabilidade da comida cumprir. Respostas que não são responsabilidade da comida dar para a pessoa. Mas, às vezes, a nossa relação com a comida está toda desequilibrada porque outros desequilíbrios dentro da gente estão nos levando a achar que a comida é o objetivo da existência. E é por onde eu vou encontrar respostas para viver em paz, entendeu? Então, começa a filtrar como é que está a sua relação com a comida, como é que está a sua relação com a bebida. Você está perdendo controle sobre isso? Às vezes é em relação ao celular. Às vezes você também está resumindo e reduzindo, e empobrecendo e limitando a sua vida às redes sociais. O resto não está legal, alguma coisa não está pegando bem, ao invés de ir para comida, você vai para a rede social e fica lá, achando que a vida é só aquilo, só passar a tela, só curtir, receber curtida, só postar, só correr, só comentar, só voltar, só vigiar o que está acontecendo com todo mundo, achando que a vida se resume só aquilo. Isso é desequilibrado. Então, o ser humano, ele tem uma capacidade muito grande de deslocar, entendeu? Deslocar A para B. Às vezes nós estamos com várias questões mal resolvidas dentro da gente, ou no casamento, ou no trabalho, ou na igreja, sei lá, ou da gente com a gente mesmo, e aí arrebenta com sono, estraga a relação com a comida, se fecha dentro das redes sociais, ou senão tem uma relação doentia e adoecedora com o trânsito. Então, é muito simples começar a enxergar que nós estamos deslocando questões e jogando para cima de outras pessoas, às vezes, por meio da agressividade. Às vezes a gente está o tempo inteiro agressivo com o motorista, agressivo com a esposa, agressivo com o filho, agressivo com o marido, agressivo com o patrão, agressivo com o cliente, agressivo com o garçom, agressivo com... Entende? Se de repente tudo isso está fugindo à média, fugindo à normalidade, fugindo à sensatez, fugindo ao equilíbrio, né? Porque tem hora que a gente fica nervoso mesmo, obviamente. Tem hora que a gente, né? Mas se de repente essa coisa está ficando recorrente, né? E aí eu dei alguns exemplos, só dei alguns exemplos, pode ser que chegou a hora de você falar, não, eu estou precisando rever algumas coisas na minha vida, estou precisando buscar ajuda, essa ajuda pode ser amigos, amigas, parentes de confiança, gente de confiança, ou às vezes tem que partir para um profissional. Vamos atrás de um psicólogo, talvez um psiquiatra, um assistente social, né? Bater um papo com alguém para falar, eu acho que eu estou perdendo o controle em relação a algumas coisas. Está pesando. É possível encontrar ajuda? É possível encontrar ajuda. Ô Leonardo, vou ser polêmico aqui, né? Porque essa discussão a gente vê muito, né? Mas é verdade que o trabalho ele é o maior empecilho para a manutenção da saúde mental? É a questão que as pessoas mais reclamam e encontram dificuldades para buscar esse equilíbrio por conta do trabalho, da pressão, do cumprimento de metas, de um ambiente tóxico, de pessoas que abusam ali dos seus poderes, dos mais altos cargos. Procede isso aí, essa reclamação das pessoas em geral ou não? Olha, dizer que o trabalho é o maior, ou é o único, ou é o principal, eu não iria por aí. Eu pensaria da seguinte maneira: o trabalho é um fator, é uma dimensão importante da condição humana. Nós somos seres materiais. Nós não realizamos fotossíntese, nós não vivemos de luz, nós não sobrevivemos ou existimos sem alimentos, sem teto, né, sem processos médicos, sem educação, e a gente alcança tudo isso produzindo a nossa sobrevivência. E a produção da sobrevivência se chama trabalho. Trabalho é o meio pelo qual o homem produz a sua sobrevivência e a sobrevivência da sociedade e da própria espécie humana, da humanidade. A gente não realiza fotossíntese. Mas o trabalho não é apenas o único fator que pode, às vezes, adoecer as pessoas. Tem muita família adoecedora. Tem muita família com relações tóxicas dentro delas, adoecendo as pessoas. O trânsito, em muitas cidades, pode ser um fator estressante. Tem muita gente que, antes de chegar no trabalho, passa 2, 3 horas no trânsito para ir, depois que sai do trabalho, passa mais 2 horas, 3 horas para voltar. Então, tem outras questões. Tem muita igreja, tem muita relação
considerada religiosa, mas que está repleta de questões tóxicas. Fanatismo religioso, fundamentalismo religioso, né? Fantasias absolutamente insensatas dentro do contexto existencial da humanidade. Acabei de dizer que nós somos seres materiais. Então, tem muitas relações, até mesmo dentro de igrejas, também adoecedoras. E é preciso saber filtrar. E é preciso que a gente comece a falar sobre isso, né? É preciso que a gente comece a ter a coragem e a capacidade, e nós temos a capacidade, somos seres racionais. Falar, peraí, isso aqui não está sensato, não. Ou no trabalho, ou no trânsito, ou na família, ou na igreja, ou nas relações de vizinhança, né? Na política, Danilo, também tem muitas relações políticas adoecedoras, tá? A cultura, o machismo é uma dimensão adoecedora dentro da cultura. O racismo é uma dimensão adoecedora dentro da cultura. A LGBTfobia, a homofobia, os preconceitos de origem sexual, eles são também estruturas culturais adoecedoras. A violência doméstica, a violência infantil, a desigualdade social, a injustiça social. Então, tem muita coisa que a gente pode começar a olhar e falar, vamos resetar, vamos filtrar, vamos ressignificar, vamos discutir isso daqui. E é por isso que a campanha Janeiro Branco nasceu. Aproveitar o início de todo o ano, que é quando, né, abre o calendário, as pessoas dão uma respirada, param para fazer uma avaliação do ontem, do hoje, do amanhã, fecha ciclo, abre ciclo. O próprio Carlos Drummond de Andrade escreveu certa vez que quem fatiou, quem dividiu o ano em meses, inventou uma fábrica de esperança. Virada de ano sempre dá uma renovada. Não, agora vou abrir aqui, tem tempo para eu repensar algumas coisas na minha vida, como se fosse uma folha em branco, né? Por isso Janeiro Branco, o primeiro mês, e a folha em branco. Não é branco da paz. Janeiro Branco não é branco da paz. É a folha em branco, convidando todo mundo a escrever, a escrever a sua própria história, e às vezes reescrever a sua própria história, né? Um novo capítulo na sua vida. Por isso folha em branco, Janeiro Branco. Então, eu não diria que somente o trabalho. O trabalho é muito importante. A gente passa um bom tempo da vida dentro de relações de trabalho. Por isso a importância dos direitos trabalhistas, da proteção trabalhista, dos direitos sociais, porque a gente está muito dentro das relações de trabalho. Mas não diria que é o mais ou é o único. Na nossa sociedade, nós temos que rever muitas coisas, tendo a saúde mental enquanto filtro, enquanto eixo. Por exemplo, o racismo é absurdamente adoecedor na sociedade brasileira. O machismo é absurdamente adoecedor na sociedade brasileira. As relações autoritárias, né, autoritarismo, né, as ameaças à democracia, né, os ataques à democracia, tudo isso também é adoecedor na sociedade brasileira. Então, tem muita coisa que a gente precisa considerar à luz da saúde mental. Olha, muitos ouvintes aqui mandando mensagem pro Leonardo Abraão, psicólogo, falando sobre o Janeiro Branco. Ele é idealizador dessa campanha Janeiro Branco, discutindo e debatendo a saúde mental. A Sandra Márcia mandou mensagem para cá, muito bom ouvir isso tudo. A Berê também escreveu aqui pra gente. O Luciano Malheiros também participando aqui do programa. Kátia Martins, o Sérgio Cesário, Cláudio Gomes, Pasquale Neto... quem mais? A Cida Luzumira, e tem mensagens de áudio também para o Leonardo Abraão. A gente vai colocar a primeira aqui, vamos lá. Bom dia, Danilo Golobato. Eu gostaria de perguntar para o doutor se a síndrome de burnout é considerada uma doença mental. Grande abraço, Edson Gonçalves do Ipiranga. Bora lá, como é que chama mesmo o colega? É o Edson, não é isso? Vamos colocar aqui só o final da mensagem, só para pegar o nome certo. Bom dia, Danilo Golobato, Edson Gonçalves do Ipiranga. Edson Gonçalves, né? Exatamente. Tá. Bora lá. Olha, o burnout, na verdade, ele não é um transtorno, não é uma doença em si. Ele é um conjunto de sintomas, é um conjunto de questões dentro das relações de trabalho. A própria Organização Mundial da Saúde agora considera, se não me engano, desde 1º de janeiro de 2022, tá? O ano passado, ela já considerava o burnout como um conjunto de sintomas, conjunto de adoecimentos, conjunto de expressões de que a relação trabalhista não está legal. Então, tecnicamente, não é que o burnout é um transtorno, mas é um conjunto de problemas que a pessoa pode começar a apresentar, a desenvolver enquanto expressões, sintomas, de que o trabalho, o ambiente de trabalho ou a relação dela com o trabalho não está legal. Está gerando sofrimento, desgaste, né, esgotamento, especialmente esgotamento nas relações, esgotamento emocional, estresse em grau elevadíssimo, né, que a pessoa começa a dessensibilizar, ela perde a sensibilidade, ela
quase que passa a viver como se estivesse dentro de uma cápsula de plástico, né? Como se ela estivesse encapsulada. Ela vai ficando inerte, né? Meio que anestesiada aos estímulos, meio que anestesiada às questões que atravessam o mundo do trabalho, e ela leva isso para o mundo pessoal também, né? Ela vai se isolando, ficando meio distante, meio desinteressada, desanimada, esgotada, cansada, né? Ela vai se despersonalizando, ela começa a se perguntar: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu sentido aqui dentro? Né? Por que eu estou dentro desse processo e não consigo romper com esse processo adoecedor? Não consigo tomar decisões em defesa de mim mesmo? Né? Não consigo me proteger? Né? Ela liga dentro de si uma espécie de piloto automático para as relações, tanto profissionais quanto pessoais, até que o corpo resolve desligar, até que o corpo, não suportando mais esse processo prejudicial de adoecimento, de esgotamento, o corpo cria algum tipo de comportamento, de resposta, de reação, como se fosse um grito desesperado. Tem gente que desmaia, tem gente que apaga, tem gente que infarta, tem gente que cai na depressão, tem gente que começa a ter síndrome de pânico, começa a ter dificuldade de respirar. O corpo resolve reagir, já que a própria pessoa em si não está conseguindo mais reagir ao adoecimento. Leonardo, vamos tentar atender aqui todos os nossos ouvintes, que tem muitas mensagens aqui, a participação do ouvinte Bandeirantes intensa aqui sobre esse assunto. Que bom, não é? Sinal de que a gente está conseguindo atingir, não é, o nosso ouvinte falando sobre saúde mental. A Regina Barros, de São Carlos, pergunta o seguinte: doutor, o que seria a falta de energia que às vezes a gente sente? É física? Falta alguma vitamina ou é emocional? Olha, pode ser uma coisa, pode ser outra, pode ser as duas ao mesmo tempo, e a gente tem que ter responsabilidade em relação a essas respostas, essas questões. Por exemplo, é sempre legal, tá sentindo que a energia baixou, tá sentindo que não tá com vontade de mais nada, tá sentindo que desanimou das coisas, vale a pena eliminar questões biológicas, né? Fazer um check-up, conversar com um clínico geral, para ver se tem alguma coisa da ordem biológica, da ordem orgânica, às vezes algum tipo, né, de doença física mesmo, que pode nos roubar energia, que pode, né, nos tirar o ânimo, uma anemia, não sei, de repente tem alguma coisa biológica pegando. Eliminou o biológico? Verificou que não é nada biológico? Os exames estão em dia? Não tem nenhuma causa ali visível que algum médico, algum clínico geral, né, algum especialista consiga falar: não, você está com isso aqui que está te afetando. Não é nada disso? Bora pensar nas questões emocionais. E às vezes as coisas estão interligadas, tá? Mas se eliminou uma com responsabilidade, bora pensar nas questões emocionais. Às vezes, falta de sentido na vida, falta de propósito, às vezes, alguma coisa que aconteceu no passado não foi resolvida na sua cabeça e agora ela está voltando à tona de novo, cobrando a conta. Tem muita coisa assim. Às vezes a gente vive questões na infância, na adolescência, que parecia estar guardadinho, resolvido, superado, esquecido, né? Elaborado, mas não. De repente, uma nova situação, uma circunstância, um gatilho, faz com que aquilo venha à tona de repente, e aí você se pega sofrendo, e o sofrimento transbordando para falta de ânimo, falta de vontade, falta de energia, falta de coragem, falta de interesse, né? Enfim. Então, vale a pena eliminar as questões biológicas e pensar: beleza, não é biológico? Então, o que é? Nessa hora tem muita coisa que pode te ajudar a começar a aprender a olhar. Por isso que o Janeiro Branco nasceu, para falar sobre isso com as pessoas e criar uma cultura da saúde mental. Dentro de uma cultura da saúde mental, a gente saberia lidar com isso mais facilmente. A gente já teria mais conhecimentos a respeito, a gente seria mais maduro e mais experiente, né, mais consciente em relação a essas questões emocionais. Mas enquanto ainda não existe uma cultura da saúde mental, e o Janeiro Branco está lutando para fazer nascer essa cultura da saúde mental no Brasil e no mundo, vamos entender que buscar práticas terapêuticas, eu não estou falando ainda de psicólogo, psiquiatra não, mas o que você faz para te dar a oportunidade de ver se tem alguma coisa pegando negativamente dentro de você? Vai fazer uma caminhada, de repente, durante uma caminhada, você tem um insight, você começa a perceber, falar: isso aqui não tá legal. Vai fazer um curso de desenho,
vai fazer uma yoga, uma meditação, mindfulness, Seishinoye, Tai Chi Chuan, vai procurar algum hobby, costura, culinária, desenho, dança, vai se relacionar com um cachorrinho, com um gatinho, ou com ecoterapia, que é, né, usar os cavalos enquanto entidades do diálogo, do afeto, do carinho, né? Vai por meio de outros caminhos, antes ainda do psicólogo, do psiquiatra, aprender a olhar para dentro de você. Aprender, vai desenvolver um diário, vai escrever um poema, vai escrever um texto, vai colocando no papel o que você está sentindo, porque de repente você vai entrando em diálogo com você e vai percebendo que tem alguma coisa que não está boa. Aí você fala, não, realmente, não está legal. Tem alguma coisa em mim que não está bem, isso aqui não foi resolvido, não foi superado, eu estou guardando esse machucado há muito tempo, ou essa frustração, não sei. E aí eu preciso, talvez, de uma ajuda profissional. Aí eu vou atrás de um psicólogo para me ajudar, uma psicóloga, né? Uma assistente social, um profissional na minha empresa, na minha família, para falar, olha, estou sentindo que tem algo errado comigo. O que você acha que eu posso fazer? O importante, sabe o que é? Não desistir, não desanimar e não largar para lá. Porque ser humano com questões emocionais é igual bola de neve. Não resolve aqui e vai ficar pior amanhã. Aliás, tudo na vida é assim, né? A infiltração que você não cuida hoje, o telhado cai daqui 10 anos. Então, não desiste, não deixa de lado, não finge que não está acontecendo nada, não finge, porque mais cedo ou mais tarde, o que é pequeno pode ficar grande e aí fica mais difícil para lidar. Então, desperta agora, inclusive aproveita que estamos no início do ano novo, vida nova, e aprende a cuidar de você. Olha, mandar aqui um abraço para Maria Neliane Dias, que escreveu aqui pra gente, excelente entrevista na escuta em Santo André. A Elivalda de Guarulhos, que programa sensacional, esse profissional tratando de um assunto tão sério de forma tão didática. É o Leonardo Abraão, psicólogo, criador e idealizador do Janeiro Branco. Programa muito instrutivo, sempre na escuta. Elias Freitas de Guarulhos, a Audélia Vido de Ribeirão Pires, também aqui conosco. Quem mais aqui? A Lucila de Campinas, a Rosânia Portugal, do bairro da Vila Guilherme, também ligadíssima aqui no assunto. J. Botelho, ligado em Nepomuceno, Minas Gerais. Parabéns pela entrevista, excelente tema. E tem uma pergunta aqui, doutor, que é o seguinte: a Jane Freitas, como controlar as emoções, doutor? Olha, é sobre isso que o Janeiro Branco fala. Processo de psicoeducação, processo de autoconhecimento. Não é ter a fantasia, não é ter a ilusão de que vai entrar na academia e com um dia de academia já está com o corpo em dia, já está com a saúde física em dia, já está com, né, a resistência 100%. Não é assim, não. Com a musculatura. Olha, processo de reeducação física toma tempo. Não é entrar na academia na sexta e no sábado já estou 100%. Processo de reeducação alimentar leva tempo. Não é começar... hoje é sexta, começa a dieta amanhã sábado, começa segunda e pronto, já mudou tudo. Não. Processo de reeducação financeira, processo de reeducação... Todo processo de reeducação leva tempo. Saúde mental também. Então, nós nunca fomos treinados, nós nunca fomos educados, nunca existiu psicoeducação. A gente aprendeu a respeitar faixa de pedestre, a gente aprendeu a respeitar cinto de segurança, a gente aprendeu a não fumar dentro de elevador nem dentro de avião, mas isso demorou tempo também, né? A questão do autoconhecimento, do autocontrole, da autonomia, da autoestima, da autoiluminação, né? Da paz interior, da paz de espírito, da felicidade enquanto meio, caminho, e não quanto objetivo, do respeito à saúde mental própria, à saúde mental dos outros, da justiça social, da distribuição de renda, da garantia de direitos, do equilíbrio social, tudo isso demora. Então, o mais legal é saber que tem jeito. Eu faço uma palestra, eu vivo sendo convidado para entrevista, para palestra, né, dentro de empresas, dentro de prefeituras. Eu tenho uma palestra que se chama Saúde Mental tem jeito sim, mas você precisa saber o que fazer. E é isso, é ensinar as pessoas estratégias, caminhos, para elas começarem agora e a partir de amanhã já ir aprendendo, e desenvolvendo, e se habituando, e normalizando, né, uma vida com mais saúde mental
e tendo a saúde mental enquanto um eixo. Esse é o objetivo da campanha Janeiro Branco, uma cultura da saúde mental na humanidade. Para começo de conversa, a primeira coisa é desliga de tudo. Desliga de tudo um tempo. Para um pouco, esquece celular, esquece televisão, esquece rádio, esquece outdoor, esquece shopping, esquece tudo. Desliga um pouco. E pensa, o que está rolando dentro de mim? O que está acontecendo aqui dentro? O que está acontecendo aqui dentro? O que é isso que eu estou sentindo? E começa a tentar separar. Eu estou sentindo raiva ou é fome? Eu estou sentindo ciúmes ou é inveja? Eu estou sentindo medo ou eu estou sentindo tesão? O que eu estou sentindo? Ah, mas eu não sei. Então deixa eu estudar um pouco. O que é raiva? O que é ciúmes? O que é inveja? O que é tesão? O que é medo? O que é desespero? Né? O que é genuíno? O que é artificial? O que é meu? O que é do outro? O que faz sentido para mim? O que impuseram à minha cabeça enquanto ideologia religiosa, ideologia política, ideologia mercadológica, ideologia de moda, ideologia de beleza, ideologia de qualquer coisa. O que é meu? O que é do outro? Deixa eu começar a assumir a minha vida. Aí você vai se habituando. Aí tem recursos para isso. Caminhada ajuda a dar uma pausa para pensar, dança-terapia, jardinagem, poesia, diário, Seishinoye, Tai Chi Chuan, Mindfulness, meditação. Tem milhões de técnicas para isso que a gente tem que começar a trazer para a nossa vida, para a gente começar a limpar, filtrar o campo interno, até saber reconhecer o que é cada coisa e como é que eu vou me relacionar com cada uma dessas coisas. Tem gente que fica feliz e não sabe relacionar com a felicidade. Tem gente que fica triste e não sabe lidar com a tristeza. Tem gente que sofre e não sabe sofrer. Tem um terapeuta, tem um psiquiatra vienense que disse que passou da hora da humanidade aprender a sofrer. É importante aprender a sofrer. O que fazer com o sofrimento? Como lidar com o sofrimento? Como é que eu vou me posicionar e me comportar perante uma tragédia, um acidente, um luto, uma perda, um sofrimento? E assim eu vou me tornando, sabe o quê? Mais ciente e mais consciente de mim. E não vou viver como uma folha ao sabor das ventanias emocionais. Eu não vou viver como um papel carregado pelo vento ao sabor das ventanias emocionais, sentimentais. Eu vou ganhando raiz, vou ganhando substância, vou ganhando consistência, vou ganhando resistência, vou ganhando autonomia, maturidade, e eu vou ficando mais protegido das circunstâncias difíceis da vida, porque a vida tem circunstâncias difíceis. A vida tem perda, a vida tem acidente, a vida tem violência, a vida tem injustiça, a vida tem imprevisto, mas quando eu ganho consistência, autoconhecimento e maturidade emocional, fica mais fácil eu me relacionar com tudo. Você vai virar quase um Buda, tipo assim, eu vou dar conta de viver melhor. Olha, queria agradecer demais aqui a presença, a participação do Leonardo Abraão, psicólogo e idealizador da campanha Janeiro Branco. Precisamos falar de saúde mental. Os ouvintes aqui adorando o bate-papo. O Sérgio Benhose, ouvindo a rádio, indiquei para minha filha Clara Benhose, que também está ouvindo, ela vai iniciar o curso de psicologia nesse ano. A Nilka do Guarujá está aqui, mandou mensagem também, está acompanhando a entrevista com o Leonardo Abraão e disse que está aqui também ansiosa para o Flávio Venturini, que fez parte da trilha musical da vida dela. O Severino da Pai de Cananéia também mandou mensagem para cá. O Edson Gonçalves do Ipiranga, agradecendo, viu, Leonardo, por ter respondido a questão dele. O Denis Hermógenes, da Recicla PC de São Vicente. Quem mais aqui mandou mensagem? A Solange da Vila Formosa, o Alexandre da Praia Grande, Guga de Ribeirão Pires, todo mundo sintonizado aqui acompanhando. Infelizmente a gente não vai conseguir repassar todas as perguntas, as dúvidas, né? A Maria Diva Pina falou aqui, saúde mental e emocional, que assunto delicado, importante, parabéns Leonardo. A Berê, parabéns doutor, uma explanação perfeita. A Sulamita Diniz, o Eurides Machado, que bom que está sendo discutido este problema que muitas pessoas sofrem, não é? De saúde mental. Leonardo, infelizmente a gente não vai conseguir tratar disso tudo aqui, mas já fica o convite para uma próxima, para a gente sempre continuar, né, falando sobre saúde mental e como resolver, não é, todos esses problemas. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Já que o pessoal gostou tanto, a gente continua
Tem as redes sociais de Janeiro Branco, @Janeiro Branco, tem o site janeirobranco.com.br. O Janeiro Branco agora também é um instituto, uma ONG, para desenvolver projetos, parcerias em relação à saúde mental com instituições públicas, com instituições privadas. Chegou a hora. E a campanha Janeiro Branco, Danilo, é brasileira, tá? Nasceu aqui no Triângulo Mineiro, Minas Gerais. É a campanha brasileira hoje sobre saúde mental, é um movimento brasileiro e uma discussão que o Brasil está levando para o mundo. Bora todo mundo participar disso. Daqui um pouco a gente vai olhar para trás e falar que legal, a gente fez parte do nascimento do maior projeto sobre saúde mental da humanidade. É brasileiro, é nosso. E a gente vai ajudar a humanidade, ajudar a gente, ajudar todo mundo falando sobre saúde mental. Obrigado, Rádio Bandeirantes. Grande abraço, Danilo. Até uma próxima oportunidade, gente. Não, os mineiros conquistando o mundo, viu? Leonardo Abraão levando a campanha aí para o Brasil inteiro. Meu próximo convidado aqui também, Flávio Venturini, um sucesso, não é? Então, os mineiros aí levando, não é? Seja na saúde, seja na arte, na música, não é? Tomando todos os espaços. Flávio, o Leonardo, um abraço grande, a gente vai continuar agora com o Flávio Venturini. Te convido, né, a continuar aqui acompanhando o programa, que você falou da importância da música, né? Então vamos de música aqui na segunda parte do programa. Bom final de semana, viu, Leonardo? Obrigado, boa entrevista com o Flávio, que fez parte de toda a minha adolescência, de tudo que já aconteceu na minha vida. É legal você ter me confundido com ele, me chamou de Flávio, foi uma honra para mim, Flávio. Te amo, cara, vai com Deus, boa entrevista, abraço. Valeu, Leonardo. Olha, tem um chamado do